Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um evento que faz parte do projeto anual Espalhe Amor por Onde For, da Escola Altino Flores, desta vez na modalidade virtual. O tema, o racismo estrutural e sua influência na saúde mental das crianças e adolescentes, está voltado para o Setembro Amarelo. Este evento é patrocinado pela escola e organizado pela professora Luciana Brum de História. Eu sou a professora Ana Rita e darei início a esta noite. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Durante este mês de campanha, costuma-se iluminar locais públicos com a cor amarela. Afinal, esta cor indica alerta. Você sabia? Dados de uma pesquisa de 2019, divulgada pelo Ministério da Saúde, define que jovem, negro, entre 10 e 29 anos de idade, é o perfil das pessoas que mais cometem suicídio no Brasil nos últimos 4 anos. Os dados desta pesquisa foram divulgados em uma reportagem de O Estado de São Paulo, no último dia 1º, com o título Setembro Amarelo, Racismo e Exclusão Social explicam alto índice de suicídio entre negros no país. Nesta reportagem, a psicóloga Laura Augusta Barbosa de Almeida afirma que o racismo estrutural perpetua inúmeras situações de violência e que tais condições poderiam ser consideradas como um gatilho emocional diante de tanto sofrimento. A professora Luciana Brum selecionou 2 falas que farão parte da reflexão desta noite. A primeira é de uma mestra em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e integrante da Rede Estadual de Mulheres Negras. Na fala desta profissional, para podermos refletir, ela diz que a invisibilidade social, suposta inferioridade e incapacidade, processos de rejeição, abusos e maus tratos são apontados como fatores influenciados pelo racismo e que reverbera entre a população de adolescentes e jovens negros. A segunda fala é da doutora Rita Borré, presidente da Associação de Medicina da Família e Comunidade do Rio de Janeiro. Segundo esta profissional, o jovem negro, quando está na fase de construir sua própria identidade, a constrói a partir do entendimento de que ser negro é ser inferior, ser feio, ser menos valorizado. Essa percepção de não pertencimento faz com que esse jovem tenha um sofrimento e um adoecimento muito maior e pode, em muitos casos, levar ao suicídio negro. Para tratar destas temáticas, nós temos uma convidada muito especial. Ela é a psicóloga Joyce Roberta Modesto, graduada pela Unifran, Universidade de Franca, uma cidade do interior de São Paulo, pós-graduada em saúde e interessada em estudo das relações étnico-raciais e saúde mental da população negra. Ela é natural de Minas Gerais e residente em Florianópolis desde fevereiro de 2019. Além disso, está em um local de fala privilegiado por ser uma mulher negra. Então, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, professora. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Luciana, né? E é muito bom poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema que se faz tão importante, né? A gente entender, principalmente trazendo nessa data, né? Nesse mês que a gente tem uma conscientização maior aí para a valorização da vida, né? E prevenção ao suicídio. Então, eu vou trazer um pouquinho de cada uma dessas temáticas e trazendo o que elas têm em comum, né? Onde uma se encontra com a outra.
certo? Posso iniciar já? Por favor, estamos aguardando. Certo. Bom, como foi apresentado, né? Sou a Joyce, eu sou psicóloga, sou mineira, fiz a minha graduação no estado de São Paulo e desde o ano passado moro em Florianópolis, né? E assim, meu encontro com a clínica, né, com a atuação clínica, tem muito a ver também com isso que a gente está trazendo aqui hoje sobre o racismo estrutural. Foi uma coisa não muito explanada na graduação mesmo, na faculdade, não são temas que têm a devida importância, né, que precisaria ter para essa discussão. Então, depois disso que eu vim aprofundando os meus estudos e vim entendendo a importância, né, de trazer essa temática também para a clínica psicológica e, assim, passar para as outras instituições também, para a gente ter esse entendimento. Bom, falando primeiramente do Setembro Amarelo, assim como a professora fez uma introdução, né? Essa data ela foi construída um pouco antes disso, aí pensando internacionalmente falando, né? Em 1994, um jovem americano ele cometeu suicídio dirigindo um carro amarelo. Então, a partir disso que se tem a data do setembro e a partir disso o amarelo também, né? Assim, o jovem de 17 anos, então, é onde a gente pode começar a pensar essa questão da valorização da vida com crianças e adolescentes também, para a gente ter esse entendimento. Né? Trazendo alguns dados aí da Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano. E para cada suicídio, há muitas tentativas. Então, é um tema que a gente pode falar nessa prevenção, né? Porque existem muitos mitos também que permeiam essa questão desse tema que é tabu, né? Muita gente evita de falar sobre isso, acredita que falar sobre essa temática pode estar incentivando, mas é completamente o contrário, né? Quanto mais a gente consegue falar sobre esse tema, é possível que quem esteja passando por sofrimento possa ir estar buscando ajuda. Né? Eu vou falar um pouquinho também sobre esses mitos no decorrer da minha fala. Também é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, né? Com a maior taxa jovens negros, homens negros. E perdendo apenas para a violência, que também tem um grande índice para essa população. E 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, que é onde a gente se encontra. Né? Então, grande parte desse suicídio acontece nesses países aí em desenvolvimento. E para falar um pouquinho da relação entre depressão e suicídio. Embora grande parte, e quando a gente ouve em falar dessa temática, a gente associa a uma pessoa que tenha né, esse adoecimento, a depressão, ou até mesmo ali relação de abuso de álcool e drogas, a gente associa o suicídio diretamente a isso, mas não acontece somente dentro dessas estatísticas, né? O suicídio também pode acontecer em situações de crise, né? Em situações pontuais mesmo. E onde essas situações também se enquadram pensando aí na temática racial. Né? Quando a gente pensa nessas situações críticas, são situações mesmo de maus tratos, de abuso, até mesmo situações de desemprego, né, que é uma grande taxa entre a população negra. Então, é onde esses temas vão se encontrando, né? Bom, eu vou trazer aqui algumas características de pessoas tentantes, né? De pessoas tentantes ou pessoas que cometem o suicídio. Algumas características, dentre elas está a ambivalência, né? Às vezes, essa ambivalência de querer viver e querer morrer, né? De falar, de pensar, né? Esse conflito de gostar de viver, mas de pensar nessa morte. Então, esse sentimento, ele é bem presente. A impulsividade em si, né? A tentativa de suicídio como um ato impulsivo e a rigidez no pensamento
de entender, de olhar para o suicídio como uma única forma de se livrar do problema ali que a pessoa está passando, né? Porque a gente pode pensar essa tentativa de suicídio como uma tentativa de se livrar da dor e não de se livrar da vida, né? Quem tenta e quem comete está querendo, de certo modo, se livrar da dor que está sentindo e não da vida em si. Bom, antes de passar para a questão do racismo, eu quero trazer alguns mitos, né, do suicídio em geral, para a gente estar tá desvendando aí. Um mito muito falado é que quem pensa em se matar não anuncia, não fala, né? E se engana muito quem pensa isso. Porque, como eu trouxe aqui os índices da Organização Mundial de Saúde, para cada suicídio há muitas tentativas, e às vezes, dentro dessas tentativas, até mesmo uma forma de chamar essa atenção das pessoas para o problema que está se instalando, né? E como esse mito acontece de quem avisa não vai tentar, não vai fazer, então esse é um mito muito grande. Outro mito que a gente ouve bastante é falar sobre o tema induz, também é outra grande mentira, né? Que assombra que passa por essa temática. Quanto mais a gente fala, mais a gente dá essa abertura para a pessoa em sofrimento conseguir conversar e dialogar. Depois do tratamento, tá tudo certo, é outro mito também, né? Quando acontece essa tentativa, é preciso um acompanhamento, uma frequência, né, nesse acompanhamento para entender como que a pessoa vai manejando a sua vida após isso. No Brasil, os números vêm diminuindo. Infelizmente, é um outro mito, né? Esses números são crescentes. Agora, com a pandemia, a gente pode analisar esses dados desse crescimento do número de suicídios e de tentativa de suicídio. Bom, esses são os principais mitos em relação a essa temática. Agora trazendo a questão do racismo, né, e onde o racismo se encontra com esses números, com essas estatísticas. Por racismo estrutural, a gente pode entender o fenômeno que beneficia um certo grupo de pessoas e outro grupo de pessoas precisa dessa posição maior para sustentar a sociedade, né, ao mesmo tempo prejudicando um outro grupo de pessoas de forma consistente e constante, né? Então, pensando assim, o racismo ele não é apenas uma questão moral, o racismo de certo e errado, né? Ele também é uma questão política e econômica, trazendo a gente apresentando, né, nessa forma estrutural. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos para ficar mais fácil de a gente conseguir visualizar, né? Essa temática que às vezes não é falada pelo mito da democracia racial que a gente vive no nosso país, né? De ouvir que todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm que ser tratadas como iguais, mas às vezes não acontece assim, né? Não é bem assim que acontece. Eu vou pedir para vocês imaginar um médico, imaginar um príncipe, imaginar uma princesa, imaginar um anjo, imaginar um pouco dessas figuras, né? Uma pessoa dona com muitas posses, né? Um empresário, enfim. Imaginar essas figuras importantes, tidas como importantes na nossa sociedade. A partir disso, né, desse pedido de imaginar, quantas dessas figuras foram pessoas negras que vocês imaginaram? Fazendo esse movimento é bem interessante para que a gente possa entender como o racismo ele está na estrutura, né? Já foi feita uma pesquisa com essas perguntas, né, cientificamente falando aqui, e no imaginário das pessoas, as pessoas negras elas não ocupam esses espaços, né? Então daí que vem o racismo já na nossa estrutura, né? Outro exemplo de falar um pouco sobre essa temática, de como o racismo ele está estruturalmente na nossa sociedade,
E o racismo não só como um ato de xingar, de agredir fisicamente, enfim, de apedrejar uma pessoa, mas de estar movimentando toda a estrutura a partir dele. Por exemplo, quando existe o estranhamento, quando está num lugar e chega uma pessoa negra, e alguém fala que aquela pessoa é médico, e todo mundo olha assim com espanto, né? Isso é racismo presente na nossa estrutura, né? Quando uma pessoa negra vai numa loja comprar alguma coisa e é confundida com a vendedora, ou que é seguido pelo guarda ali naquela loja, isso também é um racismo presente na nossa estrutura. Então, quando a gente pensa, né, como esse racismo ele opera dentro de todas as nossas relações, que a gente pode entender o papel dele nesses índices, aí pensando aí no suicídio, porque esse racismo ele pode trazer a rejeição, o não lugar do negro ali na sociedade também, né? A violência, os maus tratos, o abuso, e tudo isso pode servir de gatilho para que a pessoa não veja um sentido ali para a vida, né? Enfim, encontre dificuldades de se estabelecer como cidadã, e assim contribuindo para essa questão, né, de não conseguir valorizar a própria vida. Então, aí que esses dois assuntos eles vão se encontrando, né? Esse sentimento de solidão, de inferioridade, então tá diretamente ligado com essa estrutura da nossa sociedade racista, né? E como que a gente pensa, como que é possível começar uma transformação, né? A partir do suporte social e a partir de prevenção, né? Daí entra a importância das políticas públicas, por exemplo, das vagas de afirmação positiva, da gente pensar aí, né, nas cotas não como uma esmola, mas como o início de uma reparação histórica, né, pensando aí desde da época da escravização, de entender e de abrir esse assunto para a gente falar na família, na sociedade como um todo, né, no trabalho, nas escolas, ter esse reconhecimento que existe o racismo, né, primeiro reconhecer, porque muita gente acaba fingindo que não existe, né, igual eu disse, desse mito da democracia racial, de achar que somos todos iguais, somos todos tratados iguais. Gostaria muito que fosse, mas infelizmente não é. Então, primeiro a gente precisa reconhecer esse grande erro, né? E a partir disso, ser a favor dessas políticas e desses movimentos que vem trazendo, né? Que vem começando a construir essas reparações. E esse espaço aqui já é uma questão, né, de eu conseguir estar colocando aqui um pouquinho para vocês, já trazendo um pouquinho dessa temática, já se faz importante a gente conseguir falar, né, sobre isso e dialogar mesmo. Acho que a partir desses espaços a gente vai conseguindo construir essas ideias. E aí, para falar, né, sobre as redes de apoio em relação ao suicídio, aí voltando a falar o suicídio como um todo, né? Como que é possível, quais são as redes que pode se procurar? Existe o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, que é discando o número 188, funciona 24 horas por dia, é só ligar, quem tiver em situação de sofrimento, de precisar de um acolhimento, ligar que um profissional capacitado vai poder te ouvir, né, e a sua demanda. Procurar os CAPs mesmo, procurar esse centro de atenção psicossocial, né, esse atendimento, esse acolhimento. Às vezes, como porta de entrada, buscar a unidade de saúde também do seu bairro, entender como que funciona, quais são as redes de apoio que existe, de repente pode haver uma indicação aí ou para o hospital, ou até mesmo para o CAPS, saber buscar essas ajudas, né? E quando sentir necessidade de compartilhar os seus sentimentos, buscar alguém de confiança, né? E
E também buscar essa ajuda profissional, de não ter vergonha de expor, de repente, uma dificuldade, um problema, né? Porque é só falando sobre o assunto que é possível da gente buscar essa forma de combater mesmo, né? De prevenir o suicídio e se conscientizar da valorização da vida, de como vivendo, né? De como viver pode ser é, a melhor forma, né? Às vezes, igual eu disse, o suicídio ele acaba sendo buscado como a, a solução para o fim do sofrimento, né? E a pessoa não consegue enxergar soluções para lidar com isso. Então, buscar ajuda, né? Falar sobre o tema, acredito que seja a melhor forma. E pensando no racismo e suicídio, de conseguir enxergar todas essas falhas aí que a gente tem na nossa sociedade e trabalhar para reparar, né? Ter essa postura antirracista. Bom, acho que de início é isso. Chamo aí a professora Luciana para a gente dar continuidade. Sem áudio, eu estava falando sem áudio, como é que Não estava Eu já ia avisar, mas tudo bem. normal, isso já me aconteceu várias vezes. E pior que fui eu mesmo que tirei o meu próprio áudio, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, começando novamente, né? Desde o primeiro contato que eu tive contigo até a tua presença hoje, Joyce, eu quero agradecer bastante, né? A gente só se conhece de forma virtual, né? Tomara que depois que passar esse processo da pandemia a gente consiga se encontrar pessoalmente, quem sabe até tu ir lá visitar a nossa escola, né? Conhecer esses nossos alunos. E desde quando a gente pensou, né, essa temática, e muitas vezes acaba pela mídia, né, pelas redes sociais, acaba meio que superficializando essas discussões, né? E pensamos, então, não só falar sobre a questão do Setembro Amarelo, mas, né, como se fosse um discurso, assim, né? Ah, porque é obrigado a falar. Não, é porque realmente a gente entende que é uma discussão que, infelizmente, como tu próprio falaste, né, não está presente por causa de vários mitos que estão relacionados com essa questão, né? Eu penso aqui, eu tenho 37 anos, eu fui ouvir falar de coisas realmente sobre suicídio há poucos anos, né? A partir dessas campanhas, porque na minha adolescência também ninguém falava, né? Principalmente tinha a questão da religião também envolvida, né? Muitas vezes as pessoas acabam, né, usando a justificativa de que era falta de Deus, era falta de, né? E não tentava entender o sofrimento das pessoas. E como tu bem colocaste, existe uma estrutura muito maior do que a estrutura psíquica, né? Que é a questão da estrutura social na qual nós estamos inseridos. Então, na realidade, não é como a Ana falou antes, eu nunca vou saber o sofrimento de uma pessoa, né, negra, porque eu não sou negra, não tem como saber. Mas como eu, então, como professora branca, como a maioria dos nossos professores lá da escola são, né, apesar de nosso público ser a maioria de crianças, né, que não são não brancas, né, e como nós podemos nos colocar, né? Criar essa empatia, tentar nos colocar nessa posição. Claro, não seremos iguais, né? Não sentiremos a mesma coisa, mas quais seriam assim os sinais ou alguns comportamentos que a gente conseguiria perceber, né, no nosso dia a dia e que tu observa na tua clínica, né, e que nós como professores que não somos, né, profissionais da área, mas que nós podemos estar fazendo essa parceria. Sei o que acho que é uma das inquietações sempre dos professores é essa, né? A gente mas eu não consegui perceber, né?
Por que às vezes a gente não consegue perceber determinadas coisas? Sim, tu diz na questão do racismo mesmo. Isso, e as consequências que isso pode ter na vida dessa criança, né, desse adolescente, não foi uma brincadeira, né? Não foi uma situação específica, foi algo que reverberou na vida daquela criança e tomou proporções maiores que a gente às vezes não dá bola, né? A gente acha, não, é um episódio isolado, né? Resolve, Sim. conversa, então tá tudo resolvido. Mas será que realmente está resolvido? Ou tem algo a mais, né? Que vai reverberar lá na frente? Sim, sim. Para falar sobre o racismo estrutural, né, eu trago como base aí um autor que é o professor Silvio, que assim traz muito sobre esse tema, né, num livro desse nome mesmo, Racismo Estrutural. E existe um livro que se chama Racismo Recreativo, que eu me esqueci agora o nome do autor, posso depois passar para vocês, que ele fala justamente sobre isso, né, sobre como perceber essas sutilezas no dia a dia, que às vezes a partir de pequenas coisas isso vai se passando de como é brincadeira, foi sem querer, enfim, e como que isso está dentro dessa estrutura, né? Eu acredito que a primeira questão a se observar é levar, pensar o racismo, não só as pessoas pretas pensarem o racismo, mas as pessoas brancas também. E como que é possível? Olhando esse lugar de privilégio, né? Entendendo esse privilégio dentro da sociedade, porque como o racismo vem como essa como uma forma prejudicial, né? Como esse modo consistente e constante de ser colocado como menos, né? E ser colocado como menor, para que essa estrutura mantenha, existe quem esteja no lugar de privilégio, né? De repente, conseguir enxergar esse lugar de privilégio enquanto pessoa branca e olhar a partir disso, né? Se eu tenho esses privilégios, quais privilégios que eu tenho em relação a isso? E a partir desse reconhecimento, é possível ir reconhecendo o fora também, né? Reconhecendo a si mesma, esses privilégios, tu consegue reconhecer as coisas de errado que estão acontecendo ao redor. Então, não dá para a gente falar sobre o racismo sem falar desse lugar de privilégio que as pessoas brancas têm também, né? Aí eu falando aí em relação essa questão racial mesmo, né? E começar a perceber, né, entender que aí, igual eu trouxe aqui, né, esse racismo não é só xingar uma pessoa, agredir uma pessoa, mas estar nesses pequenos detalhes. Por exemplo, quando um aluno negro chega e fala que quer ser médico, você repensar, né? O que passa na cabeça? Será que passa, nossa, será que esse menino vai ser médico mesmo, né? Ele vem de tal família, de tal lugar. Então, começar a pensar quando vem esses pensamentos que vêm automáticos, né, entre aspas, pela essa estrutura, começar a perceber, né, como que você age, como você pensa em relação a se um aluno falar isso, se um aluno negro falar isso, né, qual é o seu pensamento? E começar a se observar. Igual eu disse, esse racismo vem na estrutura, o movimento que a gente pode fazer, esse movimento antirracista, né, começar a repensar essa estrutura, como ela está internalizar e o que pode fazer mudar. Uhum. Eu não sei, Ana, tu queres fazer alguma pergunta? Porque eu vou. Não sei se tu tem Então, que eu anotei vou, algumas coisas e daí a gente vai vou tomar a conversando. liberdade de chamá-la de doutora Joyce, para que os nossos alunos percebam que uma pessoa negra ela pode ser aquilo que ela quiser ser e aquilo para o qual ela se dedicar, né? Já que você já está convidada a conhecer a nossa escola, nós somos uma escola de tempo integral. Então, nós temos o privilégio de acompanhar a vida das crianças e adolescentes por bastante tempo, né? Porque até o quinto ano eles ficam o dia todo na nossa escola. E também temos a oportunidade de acompanhar de perto a vida das famílias. E como educadores, a gente está num movimento muito grande para
pela valorização da vida. A gente trabalha bastante os direitos humanos, né? Justamente entendendo que a nossa clientela ela é o retrato do Brasil, onde 54% é formado de não brancos, né? Então, a nossa clientela realmente é de alunos que não são de maioria branca. Mas, infelizmente, como diz a Luciana, a própria educação ainda e as cadeiras de universidades ainda são dos brancos. Então, em muitas esferas da nossa sociedade, nós somos brancos tomando as decisões sobre a vida da grande maioria que é de negros. Então, a gente tem muita preocupação de trabalhar com o aluno para que ele perceba que ele é a maioria que tem que ser respeitada, que ele, o local que ele tem que ocupar de direito, né? Então, é um local que a gente tem que respeitar e que a gente tem que buscar desenvolver. Então, o racismo no Brasil, eu digo que ele é cínico e hipócrita, porque enquanto em outros países, como os Estados Unidos, esse racismo ele é uma luta quase que armada, no Brasil ele é assim, aquele olhar. É quando eu vejo um negro dentro de um carro bom, eu digo, mas um negro num baita de um carrão? Ou quando eu vejo uma pessoa na loja e penso que é o vendedor e não a pessoa que está comprando. Então, são pequenas ações do dia a dia que a gente tem que mudar a estrutura da nossa forma de ver a sociedade. A nós, educadores, cabe ler mais, estudar mais, refletir mais, entender mais, para que estejamos mais preparados para trabalhar com o nosso aluno, certo? Então, eu gostaria que você, se possível, deixasse um recadinho para os nossos colegas que estão nos ouvindo, que são os profissionais da educação. Você que deve ter passado pelas cadeiras de várias escolas, né, com vários professores brancos, o que nós temos que fazer para que este nosso aluno negro se sinta visto, ouvido, entendido e respeitado como ele merece? Sim, sim. Isso que tu trouxe é muito importante, porque, como eu disse no início da minha fala, né, na graduação como um todo, falar sobre a questão racial foi uma matéria que se passou, assim, em um semestre e ninguém mais ouviu falar sobre isso. E por conta de tudo isso, né, desse mito da democracia racial, igual tu colocou, pensando aí nos Estados Unidos, em alguns países da África, principalmente ali na África do Sul, existia, legalmente falando, essa divisão, né, essa segregação de lugares que brancos podiam ocupar, lugares que negros podiam ocupar. Então, a partir disso, já tinha esse pensamento, as pessoas já tinham essa consciência, né, que existia ali lugares de pretos e lugares de brancos. No Brasil, não. No Brasil sempre se quis colocar, né, que somos todos iguais, temos as mesmas oportunidades, mas a gente consegue ver isso em qualquer espaço que a gente ocupa, né? Então, a partir disso, já começa errado, né? Dentro disso aí, porque não existe essa possibilidade de pensar. E igual tu trouxe também, antes de entrar na faculdade, né, quando eu estava ali, estudei em escola pública a minha vida toda, então não tinha nem muito esse pensamento, né, eu olhava a graduação como algo inalcançável, e aí quando me decidi, depois de um processo, fazer a psicologia, no início eu pensava, com o que eu vou trabalhar? Porque quando eu pensava em uma no meu imaginário vinha uma mulher branca, toda de roupa social, bem vestida, enfim. E eu olhava aquele espaço como um espaço que eu não conseguiria alcançar. Eu que gosto de me vestir, assim, mais confortavelmente possível, e olhava para aquilo e falava, não é para mim esse espaço. Então, a partir disso que eu fui construindo, né? Qual vai ser esse espaço, né? Então, isso foi uma construção, né? Vai um tempo maior aí, porque eu ainda tive que criar todo esse espaço de chegar até ele, né? E também vou falar aqui rapidamente como que eu comecei também esse movimento de pensar na clínica e pensar numa clínica antirracista, porque
assim que eu me mudei para Florianópolis, né, eu vim de viagem um ano anterior, me apaixonei pela cidade e resolvi vir, né? Tinha formação, tinha 2 formações, e falei, não, vou tentar, né, buscar um trabalho. E antes da psicologia, eu fiz uma formação em técnico de segurança do trabalho, né? Trabalhei na área, tenho experiência também. Daí tinha uma vaga numa empresa em que precisava de ter conhecimentos básicos em segurança do trabalho, precisava ter psicologia e ter algumas experiências ali. E eu deixei o meu currículo numa agência de emprego, eles me ligaram, né? Nem fui eu que fui atrás dessa vaga, me ligaram, falaram dessa vaga, que tinha tudo para dar certo para mim. Passei por todos os processos seletivos, de teste, de prova, enfim, só faltou finalizar na empresa. E no dia da entrevista da empresa, eu me senti muito violentada porque eu entendi que eu não fui selecionada pelaquela vaga porque eu não tinha a cor certa. Então, assim que aconteceu isso, me veio um clique e pensei assim, eu tenho que dar um jeito, porque eu acho que a partir de todo o crescimento, do apoio da família, de estudos, entendimentos, eu consegui lidar com aquilo. Claro que eu fiquei extremamente triste, mas consegui lidar com aquilo não como uma derrota, tipo, acabou para mim, mas daí pensar em construir uma coisa nova. Mas eu pensei na responsabilidade, às vezes até, de levar isso para outras pessoas também, né? Mostrar essa potencialidade para outras pessoas. Então, a partir daí que eu comecei a pensar, né, e estruturar essa clínica antirracista. Então, o que vocês podem fazer enquanto educadores? Aí eu falo a gente porque acho que a todo momento, quando a gente atinge e consegue falar com pessoas, a gente está, de certa forma, educando, né? Pensar e mostrar essa possibilidade mesmo, né? De que as pessoas elas podem atingir o espaço que elas querem. Então, de repente, incentivar, né? Ser incentivadores de sonhos e pensar nesses sonhos não além da raça, né? Mas pensar nesses sonhos apesar de toda essa construção, né? Mostrar para as pessoas que existe sim esse racismo, existe sim essa dificuldade, mas quem sabe apontar até mesmo estratégias para essas pessoas, para essas crianças, né? Para esses seres em formação, conseguirem seguir esse caminho e não se limitar, né? Por essa questão. Eu acho que é a partir daí, né, de ser incentivador desses sonhos. Que eu acho que é o que a profissão, né, de professor acaba trazendo, essa profissão tão bonita. Então, pensar isso juntamente com toda da forma como a nossa estrutura, como a nossa sociedade é estruturada, né? Não negar, não fingir que não existe. Uhum. Uma das coisas aqui que eu anotei também, e fiquei pensando, tu falou da questão do acompanhamento, né? Ah, a pessoa às vezes tenta o suicídio, faz o tratamento e aí tá curado, né? E nem sempre isso acontece, precisa ter o acompanhamento. Pensando na realidade dos nossos estudantes, e até muitas vezes de nós como professores que muitas vezes não temos condições de acessar um profissional da área, né, da psicologia ou da psiquiatria. Para a relação dos nossos estudantes é menos ainda, né, apesar de assim, a gente sabe que existem os centros de referência, né, que fazem hoje esse trabalho, mas a gente sabe que ainda são poucas pessoas para atender uma demanda grande, né? E muitas demandas acabam nem chegando porque a própria família também não entende que aquilo ali é um problema, né? Acha que, não, é frescura, ou não, isso tipo, né, esquece, né? E os nossos estudantes hoje, a gente está nesse processo de distanciamento social, né? Eu sei que tu trabalhas com a clínica à distância, né? Estás fazendo teus atendimentos online, e eu penso assim numa questão dos nossos estudantes, né? E se nós temos aqui professores, temos também pais que podem depois estar acessando também a palestra, o que, né, esses pais também, esses professores e os nossos próprios estudantes podem, às vezes, estar se ajudando também, né? Apesar de que, claro, né, isso é bom, eu sempre gosto de frisar bem, né? Que nunca ninguém substitui o trabalho de um profissional, né?
da área da saúde, da área da psicologia, né? Nós duas aqui, eu e a Ana Rita, nós estamos palpitando coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Mas se a gente fosse fazer um tratamento, alguma coisa, a gente não iria tratar ninguém, né? Quem faria esse acompanhamento psicológico seria uma pessoa, um profissional. Mas pensando numa realidade já qual muitas vezes, como tu falaste, né, esses profissionais estão muito distantes da realidade dessas crianças, desses adolescentes, dos pais também, porque os pais também precisam dessa ajuda, né? Como que nós poderíamos estar fazendo essa parceria, talvez, auxiliar de alguma forma? Claro, agora numa situação difícil por causa da distância, né? Mas eu fico pensando nisso, né? Se tu conhece também algum projeto que tu possa estar indicando, que a gente possa estar passando para os nossos estudantes, para a comunidade, que auxilie, né? Essas pessoas que estão em sofrimento e que muitas vezes não conseguem chegar nesse tratamento por questões né, financeiras, ou de não verem isso como coisa de louco, né? Ah, vai procurar psicólogo é louco, né? Não é um cuidado, né? A gente até usar a palavra saúde mental, né? É um termo que faz pouco tempo que é usado, porque se pensava saúde só como algo, não, eu tô com uma dor de barriga, isso é saúde, mas minha mente não tem que ser cuidada também, né? Então, eu não sei se tu terias, talvez pelo teu trabalho que tu falou, né? Se tu conhece, ou se tu mesmo faz um projeto relacionado com essa questão. Sim, pensando nesse momento de pandemia, as coisas ficam um pouco mais desafiadoras, né, da gente conseguir esse acesso aí. Mas aí, pensando fora desse contexto, as faculdades de psicologia, né, as universidades de psicologia, elas oferecem esse trabalho de forma gratuita, né, os alunos ali dos últimos anos trabalham na clínica escola, então tem esse acompanhamento. Acredito aqui falando no achismo, né, porque eu não sei como que funciona efetivamente, mas pensando na minha realidade quando eu fiz a graduação, se vem um encaminhamento ali da escola mesmo, do professor, de repente relatando, pode ser mais tranquilo ainda de conseguir, né, ter esse acompanhamento e de repente até em conjunto com a escola mesmo, né, então pensando num atendimento gratuito, essa seria uma alternativa, né? Além de haver alguns centros, eu depois posso estar pesquisando e passando para vocês, mas alguns centros que fazem atendimento com valor social, né? Enfim, pensando em todo um contexto. Não sei como funciona em São José, posso verificar, né, saber se algum colega de profissão, alguém sabe passar essa indicação, eu deixar aí mais fácil para vocês. Mas aí existem essas alternativas, né? Então, assim que for retomado essas aulas, acredito que de maneira presencial nas universidades, esse acesso é mais possível, né? E além dessas outras redes que eu falei para vocês, eu não sei se aí em São José tem o CAPS infantil, como que funciona esse atendimento, mas as unidades de saúde são sempre essa porta de entrada para conseguir passar esse encaminhamento, enfim, para ter esse tipo de acompanhamento. Né? Além de poder buscar alguns profissionais também, né? Eu acho que as redes sociais elas vêm para facilitar um pouco esse encontro, né? Nosso encontro aconteceu através disso, né? De entender e de buscar mesmo um profissional que se identifique, de repente que consiga, junto à pessoa, fazer um combinado ali de valores, enfim. Acho que dá para a gente conseguir acessando essas vias, né? Uhum. E até eu coloquei aqui, o pessoal tá passando ali embaixo, né? O perfil do Instagram da Joyce, então vocês podem depois segui-la lá, porque ela também faz algumas postagens bem legais, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer o tratamento, mas às vezes lê uma frase, lê um comentário, alguma coisa, como tu falaste, né? Que se identifica, e às vezes aquela frase que muitas vezes os pais não conseguem, muitas vezes dar, né? Até pelo dia a dia, pela correria, e às vezes alguém falando ali que olha na internet, legal, às vezes aquilo ali pode estar auxiliando bastante, né?
Por isso que, como a gente falou, é uma temática que tem que estar presente, sim, não só na escola, mas em todos os lugares, né? Porque, sim, saúde mental, ela é importante para nós, profissionais da educação, para os nossos estudantes, né? Acho que não tem ninguém aqui que não tenha, em algum momento, tenha sido, na nossa atual situação, né? Invadido por algum sentimento, né, de angústia, de ansiedade, né, até pelas incertezas das coisas que estão acontecendo, mas pensando mesmo estruturalmente, né, mas também, como tu falaste, também não são todos os profissionais que também têm esse entendimento, né, dessa questão da luta antirracista, né, talvez precisa ainda entrar mais ainda, né, mais a fundo, né, daí já tem uma questão de formação e tal, mas eu penso que se nós, né, na escola que estamos diretamente com esses alunos, muito mais tempo, às vezes, do que os próprios pais, né, responsáveis, se nós tivermos esse entendimento, já vai ser uma grande parceria, né, para os profissionais e para as pessoas que podem estar auxiliando, porque nós temos também os profissionais da escola, né, orientador, supervisor, então pessoas que estão também, né, acompanhando o aluno, consegue sentar com o aluno fora da sala de aula e conversar mais a fundo, que às vezes o professor na sala de aula não consegue, mas é importante a gente saber, né, que existe possibilidades, né, que as pessoas não estão sozinhas. Talvez a gente não, né, eu e a Ana Rita não sejamos psicólogos, mas às vezes a gente pode estar ajudando né, um professor pode estar ajudando a chegar essa informação em alguém, né? É muito importante. Sim, ser um apoio. E isso que tu disse, desculpa te interromper, mas isso que tu disse eu achei importante, né? De olhar para, de pensar, talvez até em uma formação, né? De como conseguir manejar isso. Talvez seja até interessante vocês levarem à frente, né? Não sei a coordenação, a direção, se é receptiva quanto a isso, mas quem sabe de propor, né? A busca de uma formação para saber um pouco mais sobre essas questões, aí a formação para vocês enquanto professores, né, para a equipe escolar como um todo, para a família mesmo, de levar um pouco disso. Eu acho que essa construção pode ser importante e até mesmo decisiva para essas questões, né, que vocês estão apresentando aqui, trazendo aqui. Pode ser uma sugestão, né, de buscar Sim. talvez uma formação até nesse sentido. Uhum. O que eu queria te perguntar que também fiquei pensando quando contou ali a tua trajetória, é a questão das meninas, né? Como que acho que a gente consegue observar bastante essa questão do racismo estrutural com a questão da autoestima das nossas adolescentes, né? Questão do cabelo, questão do olho, né? Do buscar aquele padrão, né? E algumas já estão em outros processos, e isso a internet também muitas vezes ajudou, né? Essas representatividades de alguns artistas, né? YouTubers que estão mostrando também essas possibilidades, mas muitas vezes ainda tem aquela coisa, né? Então, se tu pudesse falar um pouco, a gente tem estudantes aqui também assistindo a nossa live, falasse um pouquinho, pode ser até da tua experiência e como que tu observa, né, nesses teus atendimentos, essa questão da estética, né, das meninas negras, como que isso também afeta, né, a saúde mental, muitas vezes, dessas nossas adolescentes, dessas crianças. Sim, sim. Eu vou tentar trazer, então, bem sobre a minha experiência atual e depois falar disso na atuação da clínica, né? Ali na minha infância também, como tinha muito menos figuras de representatividade, ali, essa questão do padrão estético veio muito forte, né? Então, o alisamento do cabelo, de querer encaixar nesses padrões, né? Essa autoviolência que a gente acaba fazendo para se encaixar dentro
dentro do padrão tido como bonito, né? Que esse padrão eurocêntrico que tá bem longe de ser o padrão brasileiro, né? Vamos colocar aqui. E acontece, né? Muito isso. E essa minha transformação veio depois de um bom tempo, depois que eu já ali no ano inicial da graduação, onde eu tive uma figura de representatividade muito grande ali dentro da minha sala, né? Não tinham muitas pessoas negras, de 60 pessoas, tinham 3 na minha sala, mas enfim, tinha uma colega que começou o processo de transição e eu vendo aquele processo lindo dela, fui conversando, trocando ideia e comecei também. Então, não é um processo muito fácil, porque ele vem a partir de um processo de autoconhecimento e até mesmo de se reconhecer como uma pessoa negra, porque quando a gente vem exposto a esse padrão de beleza eurocêntrico, a gente acaba querendo se embranquecer e esquece da negritude que existe, né, dentro da gente. Então, vem num processo de autoconhecimento e conseguir se aceitar. Então, vai muito além da transição do cabelo, né? Acaba sendo uma transição de vida mesmo. Então, esse meu processo aí, ele se deu ali no início, que aí parei totalmente com as químicas, né? E fui aceitando e foi surgindo o meu blackzinho, que eu não desapego dele nunca mais. Mas assim, vem a partir de um autoconhecimento, né? Não é só o cabelo, não é só parar de alisar o cabelo, mas é de se entender como uma pessoa negra e ter orgulho mesmo, né? De aí buscar essas referências, entender a história para além do período ali de escravização, né? Porque às vezes nós como pessoas negras, temos dificuldade de conectar, porque aí eu pensando e trazendo para a escola mesmo, né? Agora mudaram as resoluções, enfim, é preciso dentro da escola falar sobre esse tema também, mas eu lembro que eu estudei história ali na minha infância, que a princesa Isabel, que libertou os escravos e que os negros começaram ali na escravidão, a gente não tinha nenhum acesso diante disso. Então, essa dificuldade de se conectar, porque ia se conectar apenas com sofrimento, né? Sou descendente de escravos e pronto. Acho que é de entender um pouco o que veio antes disso, né? O que veio antes desses séculos aí de escravização, né? Entender que foram pessoas escravizadas e não são escravos, né? São pessoas escravizadas que vieram de vários países, né? De um continente, de entender ali a África como um continente mesmo, não como um país, como muita gente acaba olhando, entender essa descendência de povos, né? De culturas muito ricas, de reis, de rainhas. Então, para mim, essa experiência foi acontecendo no contato com essa ancestralidade, né? Quando eu consegui acessar essa história, né? Sair dessa história de sofrimento da escravidão, como eu disse aqui, que não é fingir que não existiu, mas entender que existia outra história por trás disso. Então, para quem está pensando, né, em iniciar esse processo, ou para quem está dentro desse processo, tentar buscar um pouquinho dessas origens, né? Entender e ter orgulho dessas origens, eu acho que pode facilitar esse contato consigo mesmo, né? Entender a sua essência a partir da ancestralidade. Uhum. Deixa eu ver aqui, tem mais uma coisa que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu não sei, mas tu falou ali que a questão no teu próprio no teu trabalho ali com a clínica, tu educa as pessoas também, com certeza, a educar para um novo olhar, né? E se tu pudesse, assim, colocar algumas palavras, alguns elementos que tu acha, assim, que são elementos importantes que fazem parte devem fazer parte dessa luta antirracista, né? E que possa estar auxiliando na questão da saúde mental dos nossos estudantes, assim, sei lá, questão de linguagem, ou olhar, eu acho que para se nutrar, não sei, alguma coisa, eu não vou me meter porque eu não sou da área específica, né? Mas eu digo assim, quais elementos assim que tu acha importante, né?
que na educação a gente possa tratar, pensando no teu conhecimento como psicóloga, que vai ajudar nessa luta antirracista também, por parte dos professores, né? Sim, eu acho que isso, né, de trazer a história como ela realmente aconteceu, de trazer a consciência que existe o racismo, de falar sobre ele, porque às vezes muita gente tem até dificuldade de falar sobre isso, ou vergonha de falar sobre isso, né? Ver esse assunto como algo que vai mexer com muitas feridas, o que realmente mexe, né, com essas feridas, mas enquanto a gente não reconhecer que essas feridas existem, a gente não consegue curá-las, né? Então, de trazer a história como ela realmente aconteceu. E se por acaso ainda não teve acesso, né, e um conhecimento mais aprofundado, de buscar mesmo, entender um pouquinho sobre isso, que para ver essa conexão, né, da pessoa, das crianças de agora, né, com essa história, com esses reis, com essas rainhas, com essa cultura, né, com tudo de bom, e trazer e tirar essa visão de, igual eu disse, né, da África como um país da África como um lugar de sofrimento, apenas um lugar de tragédias, e trazer as coisas boas que vieram de lá, né, e que a gente pode continuar reproduzindo, né, e se conectando com isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim. São elementos que são importantíssimos, né? Eu sou de suspeita para falar que eu sou professora de história, né? Mas é que muitas vezes as pessoas acabam achando que isso é uma tarefa só do professor de história, né? Mas não é. É a tarefa de todos nós como educadores, né? Então é bom tu falar isso também, né? Que são elementos pedagógicos, não além, né, de uma disciplina, são questões de direitos humanos, como a Ana Rita falou antes, né? De reconhecer o valor do outro, de respeitar, de tentar, mesmo que a gente viva numa sociedade desigual, tentar pelo menos a equidade, né, no espaço em que a gente trabalha, no espaço em que a gente vive, na comunidade na qual a gente faz parte, né? Apesar de que a gente tem toda uma estrutura, existe, mas também no espaço que a gente está, na nossa microestrutura ali, também qual é a nossa tarefa, né? Também existir sim esse comprometimento, não só por parte de um conteúdo ou de um mês, né? O mês da consciência negra, só vamos trabalhar esses assuntos lá em novembro, não, né? Todos, se a gente for ver, o ano inteiro a gente tem como falar sobre tudo, né? Sobre a nossa história, sobre a questão das ciências, da matemática, de tudo, todos os. Até eu vou até postar aqui, ó, a comentário aqui, ó. Tarefa de todos e todas, né? Todos nós temos essa função dentro da escola. Estava falando dos nossos alunos, tem um comentário aqui de uma ex-aluna nossa, a Maria, botou aqui, ó, saudades do Altino, saudades de ti também. A gente tem essa questão legal, assim, na nossa escola, que como a comunidade ali, a maioria mora perto da escola, então muitas vezes eles vão lá visitar a gente, mesmo no ensino médio, na escola até o nono ano, né? E aí já é só à noite, né? Daí o pessoal, durante o dia, às vezes eles vão lá Então, assim, para ver como a gente percebe, né? A importância da escola para eles, esse espaço, né? Se não fosse um espaço acolhedor, com certeza, né? Eu quero ir embora, não quero nunca mais ver essa escola na minha frente, né? Então, que a gente siga, né? Garantindo isso, né? Garantindo essa educação para todos e para todas, e tentar, como eu falei, mesmo que seja nesse nosso micro-universo, que a gente tente garantir essa equidade. Ana, das minhas conversas, e eu não sei se tem mais alguma pergunta, peraí, tem um comentário aqui, antes de eu passar para a Ana. A professora Elisete colocou aqui, ó. É muito importante a valorização da cultura negra, principalmente que se refere às ações que combatem o racismo estrutural, que tende a banalizar esse tipo de violência. E a internet muitas vezes ajuda, né, a banalizar essas
essas discussões. A professora Bárbara também é nossa professora intérprete de Libras, né? Também lida com essa questão da inclusão muito forte, né? Toda a questão da formação, o olhar do outro, do deficiente também, né? Que também está nesse contexto da exclusão, a busca do padrão. Realmente, são questões assim que fazem parte, devem fazer parte, fazem parte muitas vezes, né, das formações, mas não necessariamente se tornam prática, né? Ficam muitas vezes na teoria, né? Então, porque realmente não é fácil, né? Como tu falaste, né, Joyce? Não é fácil sair desse lugar de negação e começar a reconhecer os seus próprios privilégios, né? Começar a pensar a partir desse ponto, o que eu posso estar modificando. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que a gente possa colocar. A Camila, essa aqui é para ti, Ana Rita. Ela tá com saudade de ti, ó. Ana Rita, eu vou voltar só para incomodar você. Então, eu fiz umas pequenas anotações aqui. Eu não sou craque que nem a Luciana Brum, mas eu não tenho a canetinha colorida da Luciana Brum, ela anota eu tô com a Bic agora, minha tá acabou vendo, a carga. Mas fazendo um resgate do que vocês falaram, que eu achei que foi importante, muitas coisas, mas uma delas é que a saúde psicológica ainda é muito considerada uma frescura. Mas as pessoas precisam entender que muitas doenças, eu vou até dizer a maioria, são psicossomáticas. O que quer dizer? Você tem uma dor na alma, no coração, no espírito, e isso se transforma em uma dor física. A gente que trabalha com as crianças, aquelas que são negligenciadas, que não se sintam amadas, que não se sintam protegidas, muitas vezes elas acabam demonstrando assim, uma irritação muito grande, uma expressão de violência maior, pode alterar a questão da fala, quando a criança começa a falar estranho, episódios de alergia. Então, muitas situações físicas da criança são reflexo do espírito, daquilo que ela não está se sentindo bem. Então, a saúde emocional não é frescura, ela é muito importante, porque quando a gente está feliz, quando a gente está se sentindo completo, seguro, amado, isso vai se refletir na nossa saúde física também. Então, é muito importante esse olhar do profissional para saber como é que a criança está se sentindo. É muito importante esse direito que as crianças, os adolescentes têm a ter um atendimento de saúde emocional, que muitas vezes é negligenciada pelo poder público, né? Então, essa questão da saúde emocional é bem importante. Aí, outra coisa sobre o racismo estrutural, imaginem, quem está nos assistindo agora, que a gente está em uma festa e tem 10 pessoas nessa festa. 4 são brancas e 6 não são brancas. Porque aqui não se inclui só os negros, mas os negros, os pardos, os indígenas, qualquer um que não seja branco, 6 pessoas. Aí eu pergunto para essas 6 pessoas, vocês vão deixar esses 4 brancos mandar na festa, definir o que a gente vai comer, o que a gente vai ouvir, como é que a gente vai dançar, como é que a gente vai se vestir? Então, essa população, que é maioria no Brasil, precisa enxergar qual é o seu lugar de direito. E a nós, profissionais da educação, cabe mostrar às nossas crianças e adolescentes que eles têm direito a este espaço na sociedade. E para aqueles 4 que estão lá tentando mandar na festa da vida, se nós não tivermos uma sociedade que inclua a todos, a violência vai continuar aumentando e nós vamos continuar como estamos, porque uma sociedade desigual, ela é responsável por toda esta violência. Então, é nossa responsabilidade permitir que todo mundo aproveite essa festa da vida, porque todo mundo tem direito a este espaço. É isso. Faz muito poética hoje, né? Eu fiquei aqui pensando. Professora de literatura, também vou puxar a minha brasa para o meu assado, né? Não vou deixar só tu puxar para a história, né?
Eu quero colocar um comentário aqui bem legal, olha só. A Fabrícia, sou prof de 2 redes públicas de São Paulo e vocês do Altino estão muito à frente em qualidade. Parabéns por um trabalho tão rico, por trazerem temas tão necessários para a nossa sociedade. Obrigada, Fabrícia, por estar acompanhando a gente, né? Mesmo de outro estado, então quer dizer que é importante o Brasil, né? Nosso Brasil aí de imenso, que muitas vezes negligencia, né, essas questões. Vamos ver quais os outros comentários. Todo mundo vai querer aparecer na tela aqui, senão alguém vai ficar chateado se eu não botar o seu comentário. A professora Elisete também colocou, né? Essa é a professora de língua portuguesa da escola, excelente diálogo, certamente possível refletirmos com mais profundidade e humanidade sobre esse tema tão presente em nossa sociedade. Maria Solange, a Juliana. Infelizmente, em 2020, precisamos ainda ter esse tipo de discussão. Sim, justamente porque durante muito tempo fomos silenciados, né? Foram silenciados essas temáticas, e aí, quando a gente não resolve os problemas, esses problemas vão sempre nos atormentar, né? Infelizmente. Né? Isso também não é só, acredito também que não é só um privilégio do Brasil, né? Tá passando por isso, a gente está vendo que o mundo inteiro, infelizmente, está nessa onda, né? De retomar esses discursos que pareciam que tinham ficado lá no século XX, né? Acabou a Segunda Guerra, né? Não existe mais, não. Ainda tem pessoas que estão ali, ó, fomentando esses discursos homofóbicos, racistas, xenofóbicos. Cada dia a gente vê uma notícia, né? Diferente, infelizmente, nos nossos noticiários de situações de perseguição, de morte, e se pouco se fala do sofrimento, né? Quando se fala já é no extremo, né? Que é a violência, né? Não se fala do processo, né? Aí realmente esse negócio não vai nunca se resolver se a gente não discutir o processo. Joyce, a gente falou um monte, né? Então, a gente bem idiota, falando, e a Joyce ali tá ali, né? Sei que eu já falei demais agora, já falei a minha parte. Gostaria de falar alguma coisa, complementar, assim, né? Que a gente estava falando. Se foi boa essa experiência conosco. Sim, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade e igual tu trouxe, né, essa questão das minorias que acabam sofrendo aí, a gente pensando em minorias num sentido político e não em números, né, que aí pensando nos 54% de população negra, aí nós somos maioria em números, mas minoria em reconhecimento, né, e enfim, em espaços de poder, e espaços de poder está discutir, levando essas discussões. Então, a importância de entender da fala, acho que uma professora até colocou isso, né, de entender essa formação a partir das pessoas dessas categorias, de abrir espaço para ouvi-las mesmo, né, para que a gente possa estar trazendo. Acho muito bacana esse espaço de discussão, fico muito feliz por poder participar, né, e colaborar um pouquinho e aprender também aí com vocês. É sempre um espaço de troca, né? Então, acho que a gente conseguiu falar sobre muitas coisas aí, né? E fica a reflexão para entender tantas outras que ainda ficam, né? Para a gente discutir isso. Infelizmente, em pleno 2020, né? Infelizmente, por agora que está começando mais a gente a discutir, né? Era uma coisa que já era para estar toda certa, organizada, mas agora que esses espaços vêm aparecendo, então vamos aproveitá-los para debater sobre isso, né? E sempre tá trazendo aí possibilidades, estratégias da gente entrar nessa batalha mesmo, nessa luta e para abrir caminhos, né? E para abrir possibilidades para as crianças e para os adolescentes que estão vindo aí, para que eles consigam passar por esse processo de uma forma menos dolorosa, né? Com certeza. Temos a nossa esperança, né? De que essas coisas vão repassar para os seus
os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, e assim a gente vai, né, compartilhando cada vez mais essa luta, né, que é importante, né, que é a nossa temática do projeto da escola, né, do espalhar o amor onde a gente for, né, então se a gente conseguiu espalhar o amor até em São Paulo, viu, Alia? E espalhamos o amor com a Joyce também, né, que é mineira, está aqui com a gente também, compartilhando seu conhecimento, suas experiências. Então, agradeço bastante, tá? Em nome da escola Altino Flores, aqui nós somos as metidas, né, mas nós não somos as responsáveis da direção da escola, então a gente quer agradecer também as nossas diretoras, a diretora Sonara e a diretora Silvia, que elas são, tanto é que elas nem aparecem, que elas botam as coisas na nossa mão, né? Elas botam as bombas na mão, vão lá e aparecem né? Na internet. Mas elas estão sempre, né? A gente já falou isso nas outras lives que a gente trabalhou esse ano, mas elas estão sempre abertas a trazer temáticas que vão auxiliar realmente, que às vezes podem doer, às vezes podem ser ruins de ouvir, mas que são extremamente necessárias para que a gente consiga avançar em alguma coisa, né? Porque realmente 2020 a gente tem que estar falando disso, mas a gente vai estar falando e estaremos falando sempre quando for necessário, né? Tem vários comentários ali. Ana vai falando enquanto eu vou botando os comentários aqui. Então, gratidão a Joyce, porque este teu espaço de representatividade é muito importante para que os nossos alunos, para que a nossa comunidade se sinta representado. Então, gratidão a você. Que ótimo que você está em Florianópolis, agora pertinho. Quem sabe, assim que isso passar, então você vai poder fazer uma visita presencial à nossa escola. Quem sabe a gente constrói mais parceria aí, porque a nossa escola é craque em fazer parceiros. Então, já estou vendo coisa linda aí pela frente. Gratidão a essa escola, que está sempre aberta. Como disse a Luciana Brum, a nossa direção ela é muito humana, porque tem tudo a ver com o lugar que a gente ocupa e com a responsabilidade que a gente tomou nas nossas mãos, que é de realmente fazer o que a gente puder, o melhor possível, dar o nosso melhor e estar sempre aprendendo, né? Gratidão pela Luciana Brum, que faz com que a gente ame a história, porque ela faz com que a história faça sentido, porque a gente pode mudar o nosso dia a dia e a gente pode escrever novos rumos, desde que a gente estude, pesquise, reflita, discuta. Então, que esta pequena hora aqui sirva de provocação para outros profissionais que estejam nos ouvindo. A gente está recém no começo do caminho. Não é ruim que a gente esteja falando disso agora, que bom. Assim, todas as escolas estivessem fazendo provocações deste tipo, né? Então, gratidão a todo mundo que está aí junto e muito importante esse momento, né? Vamos cuidar da nossa saúde emocional, da saúde emocional dos nossos alunos, da nossa comunidade, vamos valorizar a vida, né? É isso. Só para fazer já uma propaganda, a nossa próxima live, que daí será no final de setembro, na última semana de setembro, e a gente vai ter uma profissional também da área da saúde e que ela faz esses atendimentos também nos centros de referência. Então, ela pode estar, inclusive, nos tirando essas dúvidas, né? Que é a psicóloga Aline, e ela vai estar trabalhando, então, essas questões, né? De como que a gente pode estar fazendo essas parcerias, como que a gente vai atrás desse auxílio, né? Que às vezes, como eu falei, pode ser tão longe de nós, mas às vezes falta informação, né? As pessoas, principalmente nas comunidades vulneráveis, são bem mais difíceis de chegar a determinadas informações, né? Então, agradeço a todos e a todas que estão nos assistindo, que estão participando, comentando, os nossos estudantes ali, que serão sempre nossos estudantes, professores, as professoras, as direções e todo mundo. Muito obrigada, fico bem feliz quando a gente tem esses momentos, né? Ainda mais porque a gente consegue se visualizar, mesmo que seja à distância. A gente sai desse nosso mundo aqui do home office e vai para o mundo, né? Então,
Joyce, muito obrigada mesmo, tá? Por a gente ter se conhecido pelo Instagram e hoje estamos aqui nos vendo pela telinha, tá bom? Sim. Obrigada também, gente. Até Ó, logo, então. sigam a Joyce ali, ó, psicóloga _ Joyce. Sigam ela que tem vários comentários, várias postagens dela super legais. E quem sabe, né, conversem com ela para ter um atendimento aí. Sempre bom, né? Ir atrás de uma ajuda. Então, um grande beijo para vocês e nos vemos então a próxima. Daqui a 2 semanas estaremos aqui novamente. Obrigadão, tchau, tchau, fiquem bem.